Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olá, eu sou o Dr. Ariano e tenho um alerta importante para dar e um pedido para fazer. Os casos de síndromes respiratórias aumentaram muito na Paraíba recentemente e as crianças são as mais afetadas neste momento. Por isso eu peço, vacinem urgentemente nossas crianças contra a gripe e influenza. As vacinas sempre salvaram vidas e continuam salvando. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada no seu horário que você está vendo o programa. Seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Terceira temporada do programa Funes Cultural. Um prazer tê-los aqui na nossa companhia. O programa, como eu coloquei agora há pouco, é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Então você escuta e também você nos vê através das plataformas digitais, através da TV Sol, da Brisa TV, enfim, seja muito bem-vindo. Meu nome é o professor Deusimar Dias e no papo de hoje um convidado super especial. Desde o primeiro ano desse programa eu queria trazer ele para cá. Ele deu umas pausas na carreira artística, entrou como produtor musical, mas agora está voltando para a alegria geral do povo sertanejo. E estamos recebendo hoje aqui o querido artista plástico, um dos caras que tem uma contribuição tremenda
na cultura aqui da região, já expôs em várias cidades da Paraíba. Então é um prazer muito grande receber você aqui, nosso querido artista plástico, Washington Queiroz. Seja muito bem-vindo ao programa Fundes Cultural. Coisa boa. Nós que agradecemos, assim, sempre é bom, né, a gente fazer por onde somar, por ajudar as pessoas a criarem. Então, assim, a gente está muito feliz. Agradeço demais o convite. Espero que os nossos ouvintes, as pessoas que irão assistir, gostem da nossa entrevista. E certamente vai ser bem bacana, viu, Washington? Eu queria, Washington, nesse primeiro momento do programa, que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né, no mundo da cultura, no mundo da produção, né? Quem é o Washington Queiroz? O Washington Queiroz nasci em Patos, né? Nasci em Patos, sou patoense, tenho quase beirando meus 50 anos, graças a Deus, muito bem vivido. Então, assim, eu vivi muito tempo, né, naquela época dos desenhos de He-Man, de She-Ra, né, gostava muito de desenhar. Então, até um momento que um amigo meu pediu, rapaz, por que você não faz uma tela? Isso em 97. Então, o que acontece? Quando foi em 99, já surgiu a minha primeira exposição, onde, graças a Deus, tivemos um grande sucesso, tivemos mais ou menos 50% das telas vendidas, inclusive algumas encomendas para até... Inclusive, se encontra hoje ainda lá na Cagepa, na época o gestor era Zé Mota, me incentivou muito naquela época, né, para pintar, fiz um bom trabalho e hoje se encontra na Cagepa até hoje. E daí não parei mais, assim. Então de 97 para cá já fiz mais de 60 exposições, tenho uma produção de mais de 600 quadros e tenho 500 e poucos vendidos, então quase tudo eu consegui vender. Algumas telas infelizmente nós não perdemos, gosto muito dessa parte musical, então desde 2012 a gente vem fazendo eventos aqui da cidade de Patos, fizemos uma grande homenagem ao nosso amigo Derrez, que é um evento Tampa da Lata, infelizmente só paramos devido à pandemia, né? Temos um outro evento bem bacana aqui em Patos, que se chama Peleja de Bandas, onde a gente dava a oportunidade daquelas bandas de garagem, que não tinham oportunidade de tocar, né, em público. Fizemos também um evento bem bacana, que foi o primeiro sertão skateboard. Então começamos a investir melhor junto com meu amigo Chorão. Trouxemos o primeiro evento de skate para Patos. E através desse evento de skate, o que foi que aconteceu? Conseguimos trazer a etapa paraibana de skate para Patos. Então, assim, nesse percurso de tempo, a gente conseguiu fazer vários eventos que marcaram a cidade de Patos. Que bacana, né? Então já dá para você perceber o quão recheado o programa de hoje, né, será, com informações. E é muito bom dividir bancada com uma pessoa que entende de cultura, né? Então eu tenho muito orgulho dos artistas de Patos, eu tenho muito orgulho, né, de poder conviver, Washington, com você. E eu fiquei muito feliz, né? Porque quando você deu essa parada, né, no mundo das artes, da pintura, você continuou ligado à cultura. Sim. Com a parte de produção de eventos. Sim, né? Sim. Mas assim, teve a questão da pandemia e alguns problemas, mas o que é que te fez dar uma pausa, né, na pintura? Porque você vinha expondo em várias cidades da Paraíba, né? Isso. Um nome cada vez mais crescente no mundo das artes, principalmente em relação às telas, né? Basta você dar um Google, por exemplo, colocar o Washington Queiroz, que você vai perceber, né, a quantidade de exposições, né, que você fez. Então, teve algum motivo específico, né? O que é que te fez dar essa repaginada na tua carreira? Teve sim. No meu auge, mesmo na parte cultural, foi tipo assim, em 2003, 2004, vendia muito assim, sabe? Eu fazia muita exposição em João Pessoa, principalmente na época no Hotel Tambaú, né? Então, muitos gringos compravam meus quadros. Hoje eu tenho quadros em vários países da Europa, países asiáticos, então Estados Unidos. Então a gente consegue ter essa diversidade de material exposto por aí no Brasil afora, não só no Brasil. Só que é o seguinte, infelizmente naquele momento eu tive um problema muito sério com drogas, como todo mundo sabe disso. Então isso ali foi me sufocando, então foi fazendo por onde a produção diminuir. Inclusive também foi um período que eu criei muito. Então vários estilos que eu tenho hoje foi devido àquele período, mas só que me sufocou a criação, a minha parte, o meu eu não tinha mais disponibilidade de criar. Então foi isso, mas graças a Deus eu passei por um tratamento em 2005, né? E cheguei aqui em 2006, 2007 comecei a voltar a trabalhar com artes, investi muito no mosaico, né? Eu acho que foi um dos primeiros artistas a se destacar aqui no sertão paraibano de mosaico.
e tive a honra de ensinar um grande amigo meu, que era o Bervan, antigo Bervan, do Telengo. Tive a honra de trabalhar com ele, eu praticamente fui um professor para ele na área, e infelizmente aconteceu, né? Eu tenho essa honra de dizer isso às pessoas. Então, assim, depois voltei a trabalhar com tela, fiz várias exposições novamente, então tudo que eu comecei a produzir, que é um estilo mais cubista, tá certo? Eu costumo dizer que eu denominei o meu estilo como um cubismo sertanejo, que eu pegava coisas do sertão, o pedreiro, o sanfoneiro, o zabumbeiro, então pegava esses temas na linha cubista e uma coisa bem cores regionais, então ficou bem bacana. Comecei a produzir, só que as exposições eu diminuí um pouco, entendeu? Aí comecei a trabalhar com produção de eventos. Aí continuei nessa parte de eventos, mas sempre pegando encomenda, trabalhando por encomendas, tal. Mas esse ano eu vou voltar a expor novamente. Eu estou começando a produzir em desenhos, em rascunhos, em croquis. Então logo vai sair uma exposição minha. Como é que vem as pessoas que nos escutam, que nos assistem, que não é do universo cultural, Washington, as pessoas elas têm uma visão em relação à inspiração do artista, né? Que é chegar, pegar uma tela e simplesmente pintar. Você teve várias fases na sua produção artística. Eu lembro de uma fase que você pintava muito jarro, né? Então tinha muito disso e tal. Eu queria que você falasse um pouco do teu processo criativo, assim, porque eu não sou artista plástico, né? E eu acho tuas telas sensacionais. De onde é que vem, no caso, a inspiração? Por exemplo, você vai pegar um rascunho agora e você vai fazer um desenho. De onde é que vem essa inspiração? Existe um planejamento? Existe uma vontade a partir de temas que você gosta? Como é que se dá esse processo criativo? Pronto. Hoje eu faço uma coisa teoricamente mais elaborada, né? Eu cursei o curso de arquitetura e urbanismo e tal, então a gente consegue entender aquela questão, vamos projetar, certo? Mas as grandes obras que eu considero foi uma coisa assim meio de momento. Por exemplo, tem uma tela um estilo que eu criei, que eu simplesmente fechei os olhos, peguei um lápis, peguei a tela na minha frente, comecei a brincar com os olhos fechados. Quando eu abri os olhos, eu consegui ver rostos, uma brincadeira, e foi ali, fez um trabalho em cima gostei tanto dessa pintura que eu não parei mais esse estilo, que é o estilo mais cubista que eu falei. Então, tipo assim, existe muito isso também, de momento. É como música. Se você está criando uma música, se você não copiar naquele momento, você acaba esquecendo. E às vezes deixa de ser um grande sucesso, às vezes deixa de ser algo que toque muita gente, porque você não teve a ousadia naquele momento de copiar a música. Então, por isso que às vezes a gente sepulta muitos artistas, porque tem artistas que não aproveitam a oportunidade de criação naquele momento, que ali deixa de sair bons livros, deixa de sair boas músicas, boas poesias, bons quadros, né? E a questão do pote, rapaz, eu gostava muito, porque é uma coisa muito regional. Eu sempre fui fissurado por pote. Quando eu ia pro sítio, eu fazia questão de ir no pote, pegar aquele copo de alumínio, né, que tinha uma alçazinha, ia lá, pegava. Então tem muita coisa, lembrança minha da infância, então, dos meus avós. Né? Exatamente. Então eu sempre pintei. Eu tenho mais de 200 quadros de pote. Depois eu fui morar em João Pessoa e criei uma técnica de fundo do mar. Eu tenho mais de 200 quadros de fundo do mar. Então, tipo assim, vendidos para o Brasil e para o mundo. Então, foram períodos. Passei uma fase também fazendo muito abstrato, que eu gosto muito de abstrato. Os meus abstratos foi onde eu tive amadurecimento de cores, porque você brinca com cores, então você começa a enxergar o que é bom para o seu visual. Então, você consegue entender isso. Então, meus abstratos foram onde eu cresci muito. Hoje eu não preciso elaborar muito o contraste de cores, porque já venho, né, o entendimento, já venho todo o conhecimento desses anos todos, então foi muito bom assim esses momentos, desde o abstrato até a técnica de hoje. Eu acho que isso contribui muito, né, para a versatilidade da tua obra, né, porque desde coisas mais elaboradas que você pegou no curso de arquitetura, isso, dentro de uma linguagem acadêmica, como também a referência do pote, né? O Timbungado do Pote, eu lembro de que Jesse Aquiline tem uma poesia em que ele cita
coisas simples como as marcas do sertão, Isso. o timbugado, né, do copo dentro do pote. Isso é muito bom, rapaz. O punho da rede, né, Punho que é da outra rede. poesia que ele tem. Tudo isso é muito bacana. E as pessoas não valorizam mais isso. Se você analisar a juventude de hoje, nada contra, porque a gente tem que entender que precisa acompanhar o processo da modernidade, mas por trás disso existem umas raízes que a gente não pode deixar morrer. É igual a planta, se você não regar a raiz da planta, a planta vai morrer. Então tem coisas que nós não podemos deixar morrer. Por exemplo, a benção mainho, a benção painho, isso não pode acontecer. Porque é cultural, né? A gente tem que ter esse respeito com nossos pais, como temos respeito com nossa arte, com nossa música, enfim, é muito por aí, entendeu? Eu acho muito massa. E é muito bacana. Você falou numa coisa que, imediatamente, como professor, eu sinto isso no dia a dia, né? Que você falou que determinados procedimentos matam o artista ali. E eu vejo que as escolas, mediante esse ritmo de produtividade que nós vivemos, o foco no Enem, o foco nas carreiras universitárias, e tem tanta gente boa, né? Tem tanta adolescente, tanta criança que tem dons artísticos fantásticos, mas que muitas vezes a escola ela não consegue ser esse espaço de estímulo, né? Porque imagine para um adolescente que está no terceiro ano do ensino médio, que diz que quer ser um artista, com o peso social que essa pessoa vai ter, né? Porque o colega dele vai ser médico, vai ser engenheiro, né? Vai ser odontólogo, né? Vai ser psicólogo, vai ser qualquer outra coisa menos artista. É verdade. Né? Apesar das mudanças que o curso de educação artística já teve nas universidades, a divisão, as novas roupagens dos cursos na área de artes, mas continua sendo um desafio. E eu tenho a impressão, estando dentro da escola, que a escola ainda não entendeu esse momento, né? A importância. Como conviver com essa produtividade atual que o mundo até necessita. Nós precisamos sim de médicos, de engenheiros, de psicólogos, de odontólogos, né? Nós precisamos das carreiras tradicionais, mas tem gente que tem a arte pulsando nas veias, né? É verdade. Infelizmente, às vezes, porque tem pessoas que aprendem a ser artista e tem pessoas que já nascem artistas, entendeu? E muitos deles, tanto um quanto o outro, às vezes param no caminho por falta de oportunidade, por falta de valorização. Também muitos não têm o fator educacional de ter o entendimento que às vezes uma oportunidade que aparece ali, que ele não segura, ali poderia ser a mudança da sua vida, deixa passar, como já aconteceu várias vezes. Vou dar um exemplo aqui. Em 2017, 2018, eu tive a oportunidade de expor na Europa, na Dinamarca, mais precisamente, por falta de apoio municipal, que não tinha condições, perdia a data. Então, tipo assim, quem sabe que eu poderia ter feito uma explosão na minha carreira se eu tivesse ido fazer essa exposição, entendeu? Então, porque eu estava levando o nome da cidade de Patos para fora, estava levando o nome de Washington Queiroz, mas infelizmente por falta de políticas públicas de incentivo à cultura, a gente perdeu a data. Então, quando é que eu vou conseguir outra data dessa? Não vai ser difícil? Entendeu? Aí, às vezes, tem pessoas que nascem com dom, que não conseguem sobressair porque não tem oportunidade. As escolas, às vezes, deixam a desejar, o poder público deixa a desejar, as fundações culturais, as secretarias culturais deixam a desejar, porque, infelizmente, às vezes colocam pessoas que não têm um conhecimento técnico ou não têm um conhecimento da sensibilidade, da realidade que as pessoas convivem todos os dias, porque tem que ter isso lá também. Além de ser um bom administrador, tem que ser sensível para a arte, porque a arte é sentimento, a arte são, por exemplo, meus quadros. Eu tive uma fase ruim da minha vida que eu comecei a escurecer meus quadros. Botava muito verde escuro, muito azul escuro, muito preto. Mas aquilo ali, naquele momento, era natural para mim, porque eu estava vivenciando aquele momento difícil. E quando eu melhorei, comecei a fazer o quê? Botar uns tons mais terras, uns tons mais alegres, porque eu estava bem comigo mesmo. Hoje, se eu for pintar, eu vou pintar as cores da nossa região, tons terras, que são cores mais vibrantes, cores que passam paz para você. Eu vou dar um exemplo.
Você vai numa empresa de alimentos, sabe? Você pode ver que a maioria são laranjas, são vermelhos, são amarelos. Por quê? Aquela empresa quer que você vá naquele ambiente, coma e vá-se embora, para ter a rotatividade. Mas quando você vai num restaurante, tipo o Mangá, em João Pessoa, outros restaurantes mais tons, mais terras, beges, marrons, dá vontade de você ficar, porque é aconchegante. Então a cor ajuda muito você entender você mesmo. Então é muito isso, é muito massa, a arte é muito massa, é muitos sentimentos. Se você não conseguir colocar seu sentimento na arte, você não consegue fazer arte verdadeira. Você não consegue. Igual a música, as boas músicas. Você pode ver que são canções de amor, traumas de amores, perca de um familiar, um ente querido, um amigo. São as melhores músicas, porque as músicas de hoje em dia, nada contra, volto a dizer, a gente tem que acompanhar um pouco a modernidade, mas eu não sou obrigado a gostar, eu gosto da boa música. Então, tipo assim, você pode ver que ali é sentimento, e hoje é o quê? É mais comércio, entendeu? Futebol. Sim. 82, 86, por aí. Era mais... Paixão. Paixão. Hoje é o quê? Esquema de bet. Entendeu? Então esquema de nada apostas. contra, entendeu? Mas assim, a arte, velho, é sentimento, é amor. Você tem que ter amor. E o que eu acho bacana, tanto na parte musical como a parte de produção de tela, você colocando que as cores que você usava na sua tela remetia o momento que você estava vivendo. Sim. Eu acho que o ser artista é uma coisa fantástica, porque o público, até aquela pessoa que compra o quadro, nós vivemos numa sociedade capitalista onde, a partir do momento que você adquire essa obra de arte é sua. Do ponto de vista legal, Sim. essa obra de arte, ela é sua. Mas a arte é uma coisa tão fantástica que, mesmo você pagando por uma obra, você nunca vai, de fato, entender que tipo de sentimento o artista colocou naquele quadro. Por exemplo, quando você falou agora há pouco dos tons que você usava de acordo com o momento que você estava vivendo, então de repente o cara que tem um quadro seu lá, ele é proprietário do quadro, mas ele nunca vai saber de fato o sentimento que você colocou ali, né? É verdade. Isso é fantástico. Isso é fantástico. É o valor maior da arte, para mim, assim, entendeu? Você conseguir fazer você eternizar aquele momento. Eu eternizei aquele momento, como a música também. Aquele momento que você estava passando foi eternizado. Pronto. Existem músicas hoje que dos anos 60, dos anos 70 que a gente escuta até hoje, não existem. Né? Tipo, vou dar um exemplo, Jimi Hendrix, Bob Marley, o Internacional, então Gilberto Gil, Alceu Valença, a gente não escuta até hoje. E são músicas que a gente vai escutar daqui a 10 anos, 15 anos, mas as músicas de hoje, daqui a 10 anos, vai existir? Entendeu? Tem umas que não vão existir. Porque, não, tipo assim, ninguém vai nem lembrar. Entendeu? Essas músicas que eu tô falando, que foi feito verdadeiramente, artisticamente falando, então são coisas que marcaram época, marcaram aquele momento. Então vai ser pro resto da vida. É igual uma obra de arte, uma tela, por exemplo. Marquei aquele momento. Então, quando eu vejo aquele quadro, eu já lembro, automaticamente já lembro aquele momento. Eu consigo voltar no passado, exatamente aquele momento que eu estava vivenciando. Seja um lado bom, seja um lado ruim, seja um lado mediano. Mas eu consigo voltar ao tempo que eu estava produzindo, como eu estava. Só em ver o quadro. Isso é muito louco, isso é muito massa. É muito... Hoje nós temos pouco de... É pouco provável que um artista hoje ele consiga criar uma carreira que o torne clássico, né? Isso é muito difícil. Se você levar em consideração que nós temos... Semana passada morreu Rita Lee. Se você leva em consideração a construção da sua carreira, e aí você tem, por exemplo, Gal Costa, você tem uma geração da década de 60 e 70 que está indo embora agora. Né? E todo o ritmo e a produção musical de hoje está vinculada a uma produção que é feita para os streams. E esses streams, eles levam em consideração aquilo que é líquido, aquilo que é rápido, aquilo que dá um retorno financeiro rápido. Né? São exceções os artistas que conseguem um determinado tipo de carreira sólida. Por exemplo, no mundo popular, a Marília Mendonça, por exemplo, né? Uma pessoa que mesmo depois, quase 2 anos depois da sua morte, ela continua tendo materiais que colocam ela no topo, né, disso. Construiu uma carreira no universo popular dentro de um estilo fantástico. Escritores, a gente vê cada vez menos também nesse sentido de que você olha e, cara, esse cara tem
um potencial para daqui a 100 anos a galera tá lendo ele. Que é um cara, por exemplo, como o Itamar Vieira, que escreveu recentemente Torto Arado, que foi um sucesso estrondoso, né, Torto Arado. Mas a gente percebe que está cada vez mais difícil aparecer essas raridades. Que né? não é bom, né? Que não é bom. Aí, não é bom. a gente começa a entender, mas por quê? Aquilo que você falou, a questão de falta de incentivo nas escolas, porque a educação é a base de tudo. Cultura, esporte e cultura tem que estar junto, cultura e educação tem que estar junto, educação e esporte tem que estar junto. Então são coisas que são ligadas. Tem que investir mesmo. Infelizmente, você pega um país, por exemplo, como a Dinamarca, onde eu vou mais diretamente em Copenhague, depois da Segunda Guerra Mundial, é nas piores cidades a nível capital para se viver no mundo. Hoje em dia é uma das melhores. Então, quer dizer, teve um investimento político, teve um investimento administrativo no país que do pior para um dos melhores. Então, tipo, você vê lá a educação hoje, uma escola pública lá em Copenhague, uma escola pública é melhor do que as nossas particulares aqui do Brasil, entendeu? É o tempo integral, com Vila Olímpica, então tem tudo que uma criança precisa para crescer em todos os aspectos. Você chega nos hospitais, você não pega fila, porque tem médico suficiente para todo mundo. Lembrando que nessas escolas, o filho do faxineiro estuda na mesma sala com o filho do dono do banco. Né? Exatamente. Então isso é muito massa. O Brasil pode conseguir isso um dia? Pode, vai depender de quê? Muita administração política do Brasil. E tem exemplos bons. Por exemplo, aqui em Patos, né, você conhece muito bem ele, é frequentador da ex-bodega, já a gente vai falar, gente, inclusive da transição comercial na produção de eventos. Mas um exemplo bom de como a escola ela pode ter esse percentual de incentivo é Frank Cleison. Brasileiro? Foi meu aluno, pergunta ele sobre mim. Ele disse que eu fui um dos incentivadores dele a continuar na arte. Ele cita você, ele cita Júnior Mizaki, e ele cita uma professora da escola que ele estudou, Maria Leandro. Sim, conheço. Como incentivadores, né, disso. Então, poxa, você olhar para um artista como o Frank Cleison e você perceber que num determinado momento você incentivou ele, né, a viver disso hoje, dá um prazer também, né? Se não tivesse incentivo, ele não poderia ter sido perdido também, igual muitos que fazem. Ele soube aproveitar a oportunidade do pessoal estar lá. Não, bora lá, vamos trabalhar, isso aqui. Quer dizer, ele teve uma oportunidade de sobre aproveitar. É isso que ele estava falando há pouco. Tem pessoas que infelizmente ficam no caminho. Ele está seguindo e é um grande artista. Ele tem tudo para crescer muito ainda. Sim. Ele já cresceu, mas tem tudo para crescer. Menino bom, tranquilo, gente boa pra caramba, humilde. Gente boa. Fã de Lana Del Rey. Né? Até eu sou também. Foi, fã de Lana Del Rey. Então, tipo assim, então é isso que a gente precisa fazer na nossa educação. Você, da parte da educação, você entende muito bem o que eu estou falando. Eu não conheço ninguém culto sem educação, gente. Não conheço, entendeu? Tem que ter investimento na educação. Aí, através da educação, você consegue fazer tudo na vida. Você ser uma melhor pessoa, ser uma pessoa mais saudável, ser uma pessoa mais humilde, tudo à base da educação. Entendeu? É até um ponto que contribui com as nacionalidades, né? Sim, num tempo em que nós temos discussões políticas tão acaloradas, e essas discussões, nós estamos discutindo mais política com menos conteúdo, né? Exatamente. É mais briga. É mais briga. Mas a própria construção da arte, ela é essencial na própria construção das nacionalidades, né? Então, ao meu ver, nós temos uma visão tosca de patriotismo, né? Que está totalmente desligada desse mundo das artes, da cultura e tal. Mas a arte, ela é importante, inclusive, nesse sentido. Se você as missões artísticas que aconteceram durante várias épocas da história do Brasil. Enfim, eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais esse debate. E é bom, né, estar conversando com você sobre isso aqui, né? Você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje, né, o nosso querido Washington Queiroz. Ele é produtor cultural e artista plástico, né, nesse bate-papo bem bacana. Gente, a Fundação Hernando Sátiro mantém há 3 anos um espaço no jornal União chamado Coluna Funes Cultural. Então, semanalmente, né, já foram 115 textos publicados
na coluna do jornal A União. Por que é que eu estou falando isso aqui hoje? O espaço que a Fundação Hernando Sátiro mantém no Caderno de Cultura do jornal União está aberto para você, escritor, artista, você que quer divulgar a sua arte. A Fundação Hernando Sátiro divulga semanalmente textos de escritores locais sobre temas variados. Na última sexta-feira, publicamos um texto de autoria do nosso querido Sansão Ramalho sobre o movimento gambarrista. Então tá aqui, você confere no Caderno de Cultura do jornal União, toda sexta-feira, espaço Funes Cultural, que é uma oportunidade para o artista de Patos, para o artista do sertão, divulgar os seus trabalhos. Então, toda sexta-feira, versão impressa do jornal A União, no Caderno de Cultura, vai ter lá um artista patoense, um artista sertanejo, publicando os seus textos, divulgando as suas obras. A Fundação Hernando Sátiro faz isso e mantém esse espaço aberto até para que você possa divulgar a sua arte, tendo aqui uma comprovação dessa sua vivência artística para que você possa colocar e receber esses apoios dos editais que estão chegando. Tá bom? Então é uma forma que a Fundação Hernando Sátiro tem, dentro das limitações financeiras da instituição, ajudar um pouco os artistas patoenses a divulgarem o seu trabalho. Washington, um tema sempre tenso, né? Assim, dinheiro sempre é um tema tenso. Verdade. Né? E eu acho que um dos grandes pontos da galera que tem um talento, né? Da galera que produz alguma coisa no mundo das artes, aquela coisa assim, dá para viver de arte, né? Você viveu durante muito tempo de arte, né? Da sua produção, da venda dos quadros, dos mosaicos, né? Deu para viver muito tempo, né? Como é que foi isso? O que é que você diria para a galera que está iniciando agora? Assim, é bem difícil. Eu tive o privilégio de viver de arte mesmo, entendeu? Tipo assim, o que eu construí em certo período foi através da venda dos meus quadros. Não foi fácil no início, porque eu casei cedo, né? Então tive que ralar pra caramba para poder vender. Vendia até mais barato os quadros naquela época, do início e tal. Isso em 99, 2000 no máximo. Aí comecei a vender, vi que tinha saído e comecei a investir. Foi na época que eu mais investi, no início dos anos 2000. Vendi muito mesmo, assim. Aí o que foi que aconteceu? Quando a gente teve essa demanda grande de vendas, né, aí tive aquele processo, como todo mundo sabe, das drogas, eu tive que dar aquela, né, tive que cair e recuar, né, mas mesmo assim, quando eu voltei para Patos em 2006, né, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no PET, como professor de artes aqui em Patos. Aí, através do PET, eu fui trabalhar em Desterro, depois em Malta. Chegou um momento que eu estava dando aula de pintura em tela particular, então, aquele que não é viver de arte, né? De arte. Não é isso? Então, tipo assim, teve um momento que eu estava com 5 empregos. Aí, quando eu estava bem construído mesmo, casei novamente, comecei a construir uma casa, inclusive fui lá no Geraldo Carvalho, junto com minha ex. A gente começou a comprar um terreninho, eu comprei o terreno, já vendi um terreno, já comecei a construir. Entramos na casa. Disso em 2009, quando foi em 2010, aí sofri um acidente. Aí pronto, aí minha vida mudou completamente, né? Porque eu acho que vocês acompanharam aquela época do meu acidente, então cheguei a citar, todo mundo se citou que eu estava morto. Então, inclusive os médicos disseram, olha, infelizmente é difícil a situação dele, provavelmente ele não resiste, então mudou minha vida completamente. Então passei um ano sem trabalhar, praticamente acamado, porque eu quebrei as 2 pernas e tal, enfim, quase que morro. Então aí eu comecei a voltar a minha vida novamente em 2012. Aí fiz uma exposição novamente lá no Café Centenário, onde eu tive a oportunidade de vender 100% dos meus quadros, tudo que eu expus lá. Depois eu vendi, que foi muito bom isso. Aí continuei a voltar a pintar. Então comecei a viver de arte novamente. Aí depois surgiu uma oportunidade de como é que eu posso dizer? De assumir um cargo público, que eu fui chefe do Detran, daqui de Patos, da 4ª CIA Detran. Então a minha vida começou a mudar um pouquinho. Mas até aí, então, eu vivi de arte. Então as pessoas que estão começando vou usar essa palavra, a crescer no mundo artístico,
dá para viver de arte. Agora precisa de dedicação, precisa aproveitar as oportunidades, precisa estar sempre trabalhando, sempre construindo, criando, sair um pouco da mesmice. Se surgir uma loucura de um quadro, faça, que às vezes é algo surpreendente, é algo renovador, como eu no meu novo estilo aconteceu dessa forma. Então, o pessoal precisa entender isso, precisa de muita dedicação, mas dá para viver de arte sim ainda, mas não é fácil. Infelizmente, de 10, 1 vive, 9 sofre pra caramba aqui em Patos, viu? Não sei se nas outras cidades são diferentes, mas aqui em Patos é difícil, porque as pessoas às vezes, Deusmar, preferem pagar 2, 3, 4, 5 mil reais num quadro de um cara de fora do que dar 2, 3 mil reais de um artista patoense. Às vezes o mesmo nível do outro. Só porque o outro não tem um nome e é de fora, maior, mas a qualidade é a mesma, preferem investir no outro do que no Patos. Então, Aurélio, não sei se você conhece Aurélio. Sim. Pronto, Aurélio lançou recentemente Valoriza o Artista de Patoense. Aquilo ali me marcou bastante. Porque se muitos artistas patoenses tivessem a valorização que ele está pedindo hoje, muita gente vive só de arte hoje aqui em Patos, mas infelizmente muita gente é pedreiro e artista, muita gente é engenheiro e artista, muita gente é comerciante e artista, não só artista, entendeu? Pois é, e as pessoas não entendem muito como é que funciona essa questão da precificação, né? Então, eu queria que você explicasse assim, como é que você define o preço assim dos seus quadros, como é para o artista fazer essa definição de preço. Eu sei que o preço ele segue também uma lógica de mercado, tem a ver com o quão conhecido aquele artista mas para a galera que está nos escutando, nos vendo, assim, como é que você, enquanto artista, como é que você define o preço de um quadro dentro de uma exposição? Pronto, você falou tudo aí, tipo, eu vou pintar um quadro hoje, pronto, beleza, você vai pintar um quadro hoje, é o primeiro quadro, você não pode colocar um preço exorbitante que você não tem aquele certo nome, então é uma caminhada. Então, meus quadros, eu lembro como hoje, em 99, teve quadro que eu vendia 100, 150 reais. Hoje eu vi o quadro que eu venderia esse preço em 2000, 99, 2000, 2001, 150, 200. Hoje eu não vendo por menos de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. O mesmo quadro lá. Eu compraria até de volta. Alguns quadros que eu pintei na época, eu compraria bem mais caro. Mas eu tive uma caminhada, eu tive um certo reconhecimento. Então, o artista, mesmo você sendo bom, você tem que ter cuidado com isso, porque às vezes você bota um valor muito alto, acaba até espantando algumas pessoas que poderiam fazer a aquisição do seu trabalho. Então, é melhor você começar um pouco... É aquela coisa, você dá um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Então, você tem que... hoje, meus quadros é em torno de 1.000, 2, 3, 4 mil reais, entendeu? Quando eu faço. Mas eu tive um processo para chegar até esse valor. Mas, assim, a arte não tem preço, na verdade, não é isso, não tem preço. Eu vou usar 100 reais de materiais, vou vender por 3 mil, não importa. É tua criação que tá ali, é teu sentimento que tá ali. Então, o sentimento não tem preço, entendeu? Você bota um valor que você acha que dá para vender, que você venda, mas, assim, se você analisar, não é material. Tem gente que diz, mas você só gastou 10 reais de material, 10 reais de tinta. Poxa, não é material. Eu posso pegar a areia do mar e transformar numa arte. Não posso? Então é minha criação ali. O valor é minha criação. O valor que eu estou colocando é algo que não é valor material, entendeu? Aquilo que eu falei, a arte é sentimento. Então o artista precisa entender um pouco isso. Você começa um pouco, diminui um pouquinho o valor, mesmo sabendo o seu potencial, vá trabalhando, vá expondo, vá crescendo, aí você chega num nível mais alto e pode botar um preço mais alto. Por exemplo, o brasileiro hoje tem um valor muito maior do que quando ele começou. Hoje eu tenho um valor muito maior do que quando eu comecei. Se eu botasse o valor que eu tenho hoje, na época que eu iniciei, eu não teria vendido tanto, porque eu vendi mais de 500 quadros. Não teria vendido tanto, entendeu? Tem que ter muito cuidado com isso. Mas é bem legal essa caminhada, assim, porque a pessoa vai crescendo muito, sabe? A pessoa vai entendendo melhor, vai apanhando. Eita, eu acho que eu errei aqui, então vou melhorar aqui. E essa pessoa que quer viver de arte. Aquela pessoa que tem, vou dar exemplo, é advogado, tem um dom, aí ele bota o valor que ele quer, porque ele não vai viver de arte. Aquilo ali é um complemento mensal para ele, algo que vai trazer um extra para ele. Mas o artista que vive de arte tem que fazer esse processo, caminhar até chegar onde ele quer. Tem que começar devagarzinho, expondo, faça coletiva com um artista bom, chama um cara que tenha conhecimento na cidade, me ajuda a fazer uma exposição, me ajuda aqui, vamos me ajudar, bora, como é que a gente faz aqui para
pronto, vamos crescer junto. Então, existem pessoas que fazem isso ainda, sabe? Eu creio que você é uma pessoa que ajudaria muito. A Funes ajuda, pessoas que vivem, alguns artistas têm essa humildade de estar sempre ajudando. Quem quiser fazer uma coletiva comigo, a gente faz, um ajuda o outro. Eu acho que é isso. Ninguém é sozinho, sabe, Deus? Na vida ninguém é sozinho. Na arte não é diferente, entendeu? Tem que estar sempre junto aí. 2023 tem exposição do artista Washington Queiroz? Final do ano vai ter uma exposição minha, se Deus quiser. Eu estou preparando uma exposição, já peguei material, já está guardadinho ali, vou começar, estou fazendo uns croquis, entendeu? De algumas telas, pegando alguns temas importantes, uns temas regionais, inclusive o artista plástico vai estar junto, o poeta vai estar nesse tema, então vou fazer, o gari vai estar junto, que ninguém valoriza o gari, então eu vou fazer algo interessante com o gari, uma pintura mais cubista, da representatividade do gari. Então tem alguns temas que já estou rabiscando já. Logo vai aparecer novidade. Bacana. Então 2023 marca o retorno, né, do Washington Queiroz às exposições. Depois de quantos anos? Qual foi a última exposição? Rapaz, já faz um tempinho já, já faz uns 6, 7 anos já. Pois é. Quem ainda não tem, né, pode adquirir. Você tem quadro ainda à disposição de venda ou só na exposição? Rapaz, graças a Deus, como falei, tudo que eu fiz eu vendi. Hoje em dia estou fazendo, estou vendendo. Então, assim, mais por encomenda, entendeu? Mas eu vou expor logo, porque eu gosto, eu sinto falta, né? E essa parte de empresa, que eu montei uma empresa também, aí tomou muito meu tempo, mas agora, graças a Deus, a gente está com outro empreendimento que vai me dar tempo para trabalhar. Então a gente vai tentar fazer as duas coisas, entendeu? Porque eu vivo disso, eu amo fazer arte, eu amo criar. Não tem como sair do universo artístico, né? Não tem. Washington, você ajudou a criar muitos movimentos culturais aqui em Patos, né? Sim. Muitos deles com uma participação ativa sua. Mais recentemente, você é um dos fundadores do coletivo The Reis. Como é que você enxerga, né, assim, a importância desses movimentos culturais coletivos, né, para o fomento assim, da nossa cultura? Rapaz, tem que ter essas coisas, tem que ter essas movimentações, tem que ter essa comunicação com o poder público, tem que ter a participação do artista como um todo. Existem duas situações, o artista tem que ter essa comunicação com o político, com políticas públicas, mas não deve ser muito político, então você tem que saber dividir, mas tem que ter essa união. O poder público tem que entender que existem pessoas que precisam de incentivo, pessoas que precisam viver, tem pessoas que vivem disso ainda, mesmo ali tropeçando, faltando isso em casa, mas tem pessoas que querem isso ainda. Então o poder público tem que ajudar. Então esses movimentos culturais, esses coletivos, ativistas culturais, tem que ter sempre essa comunicação, e o poder público tem que estar aberto para isso, que é importante, né? Até porque venhamos e convenhamos, o poder público, os políticos tem que trabalhar para a gente, são nossos representantes, tem que ter esse entendimento, entendeu? Então é muito importante, tem que surgir mais, inclusive a gente vai montar um outro logo. Eu lembro da CUP, a CUP era um grupo que eu tinha, chamado Cultura Pública, que em 2012 a 2017 movimentou bastante aqui em Patos, né? Aí paramos um pouco mais em 2019, até 2018, 2019 não fizemos, 2020 iríamos fazer, aí veio a pandemia, aí até o momento não fiz, mas eu vou fazer esse ano o Tampa da Lata, que era um evento que a gente fazia todos os anos, que era em homenagem ao nosso amigo The Reis, inclusive o nome do coletivo The Reis foi eu que coloquei em pauta, em questão, porque eu sou fã desse cara. The Reis para mim é a representatividade cultural, um cara que sofreu, tinha sonhos, tinha vontade de fazer, mas foi sufocado pelo poder público e a falta de oportunidades. Se você analisar, ele nunca teve uma oportunidade merecida, né? Então, The Reis para mim é um cara que representa toda a dificuldade do artista, tudo. Se você analisar, um cara que queria viver de arte, não viveu. Um cara que tinha um sonho de cantar num palco grande, tipo um São João de Patos, não conseguiu cantar. Um cara que tinha um sonho de criar sua família através da arte, não criou. Teve que fazer outras coisas, engraxate, alguns bicos aqui, um bicos ali, para viver, porque senão não vivia. Então eu sou fã de The Reis, em todos os sentidos. Foi por isso que um dos nossos eventos, acho que foi o primeiro grupo artístico assim, mais alternativo, fazia uma homenagem a The Reis, que foi o Tampa da Lata, foi uma homenagem a esse cara, velho. Esse cara é fantástico. Eu sou fã desse cara. Eu acho que The Reis
é um dos poucos artistas populares que ganharam essa referência popular do próprio povo, né? Porque uma coisa é você se intitular como artista popular, né? Outra coisa é a população reconhecer isso, né? Eu acho que The Reis é o nosso maior artista popular. Exatamente. Aquele que infelizmente não teve tanta oportunidade, né? Entendeu? Ele poderia ser um cara que poderia estar bem melhor hoje, tipo assim, a sua família poderia estar bem melhor hoje através da sua arte, entendeu? Mas infelizmente é a falta de oportunidade, a falta de apoio, a falta de políticas públicas não deixaram ele viver a forma que ele viveu, né? Quantos The Reis não existem? Quantos The Reis não vão existir se o poder público não mudar, a educação não mudar, o incentivo não entendeu? Como é que você analisa hoje o cenário cultural aqui na região? Eu vejo, rapaz, e fiquei muito feliz com o trabalho que você me mostrou recentemente, um menino que eu conhecia, mas não sabia que trabalhava com artes. Então, tipo assim, nós temos grandes artistas, Deusmar, muitos, na parte visual. Zé Carlos, cara, você conhece Zé Carlos, escultor? Sim. Zé Carlos é outro, meu Deus. Aquele cara foi um professor para muitos artistas, ele não tem oportunidade. Se você for na casa dele, você vai ver o que eu estou falando, entendeu? Grande escultor, porque, não sei se você sabe, existe uma lei estadual que em órgãos públicos tem que ter uma arte, uma escultura, uma obra de arte. Então, Zé Carlos, eu vejo de uma pessoa em alguns prédios públicos e residenciais, ali na frente, uma escultura de 2, 3, 4, 5 metros de altura. Então, poderia trazer isso para Patos. Zé Carlos não tem essa... Zé Carlos poderia ser esse cara da referência sertaneja aqui, mas não tem oportunidade também. Tem Murilo Santos, que é muito bom também. Tem Júnior Missac. Nós temos brasileiro, tem grandes músicos, grandes compositores, grandes intérpretes, mas olha, fica a falta de apoio. Nós temos artistas, Tom Bahia, por exemplo, um grande músico, um grande cantor de estar em qualquer banda grande. Gabi Lócio, Aline, que canta com o Ítalo. São pessoas que botaram um mastruz com leite, não faz feio. Mas cadê as oportunidades? Cadê os incentivos? Fiquei sabendo que a Flor da Pele vai voltar, né? Flor da Pele, eu era fã daquela banda. Olha que eu não gostava de forró, não. Eu sempre fui roqueiro, né? Mas eu ia pro show de Flor da Pele, porque a energia daquela banda naquela época era muito, muito massa, assim, sabe? Eu não dançava, não, ficava lá, paradão. Mas eu achava massa. E não podia colocar... transparecer, porque tem os roqueiros dizendo, ei, meu irmão, tá curtindo forró? Mas eu achava massa por dentro ali, sabe? Muito massa. Então é isso que a gente precisa. Patos tem um celeiro muito grande, rapaz, de poeta. Gilmar, que a gente falou recentemente, Gilmar não teve oportunidade, que todo mundo tinha outra visão dele. Grandes escritores, um grande tudo. Se você montar 4, 5 artistas patoenses, eu vou puxar para a farinha pro meu saco agora. Eu, Zé Carlos, Júnior Missac, e Brasileiro e Murilo Santos, se montar uma exposição, não fica feio em canto nenhum do Brasil. Entendeu? Mas cadê as oportunidades? Pois não tem. E é preciso discutir. Muito. Precisa ser discutido em todos os espaços, né? Entendeu? Todos os espaços. Fran Lima, conhece Fran Lima? Sim. Fantástico, Fran Lima. Entendeu? Com trabalhos espalhados em vários locais. Mas para vender um valor que ela vende fora, aqui em Patos é uma briga. Entendeu? Ela é mais valorizada fora do que aqui. Inclusive, essas esculturas que você citou, né, tem muitas esculturas inclusive de artistas patoenses. Em João Pessoa, Wilson Figueiredo. Wilson Figueiredo, patoense. Patoense. Ele teve que sair daqui para poder sobreviver de arte. E em João Pessoa é reconhecidíssimo. Pois é. Entendeu? Toda vez que a gente está andando em João Pessoa, né, e eu identifico uma escultura do Wilson, olha, é de Patos. De Patos, exatamente. Inclusive, a gente vem numa tentativa já há 2 anos, ele adoeceu, precisou fazer uma cirurgia recentemente. Não estava sabendo. E a gente vem negociando com ele a possibilidade de trazer uma das obras dele aqui para Patos, né? Isso está sendo discutido lá na Funes. Coisa boa, rapaz. Essa possibilidade até como uma forma da cidade dele, né? Fazer com que ele seja conhecido enquanto artista, né? Coisa boa. E aqui em Patos, Deusimar, a gente precisa entender que Patos é uma cidade já referência. Se você analisar aqui, ó, o patrimônio histórico de Patos está se acabando. As pessoas hoje estão brincando com o nosso patrimônio histórico.
Claro que a gente tem que se modernizar, claro que a gente tem que, né? Mas existem casas e existem prédios que você tem que ter um respeito maior. Sim. Aquela casa de Vila Doraci, ali não é para ter feito o que foi feito. A casa de ali no Meira Vanderlei também não era para ter sido feito aquele negócio, a forma que foi feita. Estação ferroviária. Estação. Então, existem algumas arquiteturas e Patos não tem uma arquitetura hoje de referência. Me diga uma arquitetura de referência aqui em Patos hoje. Tipo assim, você vai em João Pessoa, você vê um prédio de sei quantos andares. Você vê um prédio, uma arquitetura mais, uma mistura do antigo com o moderno. Você vê uma arquitetura mais um estilo barroco. Você vê uma arquitetura mais estilo, enfim, mais urbana. Então, existem vários estilos de arquitetura. Aqui em Patos não tem. Porque o setor imobiliário também não tem essa visão, o poder público não tem incentivo para o setor imobiliário. Então, tudo isso é referência cultural. Entendeu? Se você analisar, as pessoas têm que entender isso. Vou dar um exemplo. Já imaginou se você fizer de fato aquele centro administrativo que tinha uma proposta de fazer um centro administrativo que ali tem muito espaço, fizesse uma arquitetura moderna, botasse uma escultura de Wilson Figueiredo e uma escultura de Zé Carlos, chamaria ou não chamaria atenção? Em cada sala importante da secretaria, botar uma obra de um artista patoense. Eu vou dar um exemplo. Na ST Trans eu tenho 3 obras, que foi Jefferson, na gestão de Jefferson, que teve uma sensibilidade e veio montar uma sala de reconciliação, que eu fiz um quadro que chama Reconciliação, já para ser jus ao nome, né? Então, tipo, eu acho que é o único órgão público de verdade que tem uma obra de arte. Mas as outras secretarias têm obra de arte de algum artista? Então, tudo é um conjunto. Um conjunto. Porque, sabe, quando você vai numa sala, quando você vai numa clínica hoje, você vê uma obra de arte que lhe chama atenção, aquilo ali muda teu psicológico naquele momento. Né? Então, a arquitetura, a arte consegue fazer isso, mexer até com o teu psicológico. Eu vou dar um exemplo aqui, como em arquitetura. Você pega a catedral, que é uma arquitetura que lhe passa paz. Mas se fosse preta, passaria paz? Passaria, ficaria pesado. Então, a arquitetura e a arte tem esse poder de mexer com o teu psicológico, entendeu? Então, as pessoas precisam entender. Às vezes, você está com um problema de família ali e tal, você passa pelo centro ali, tem uma arquitetura bem bonita, bem diferente, o cara está ali, aí olha para ela, fica olhando. Naquele momento, tirou toda a tua atenção, que você conseguiu levar teu sentimento para aquela arquitetura. E a obra de arte também faz isso, a música faz isso com as pessoas. Então, é por isso que é importante investir em cultura, investir nos nossos artistas. Tem tanta gente boa aqui, cara, perdida. Tem. Tanta gente boa perdida, entendeu? Tem. Sabe? E, enfim. Foi pro lado sentimental agora. Pois é. Foi um desabafo agora. Pois é, muito, muito bacana. Pessoal, infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa Fundos Cultural de hoje. Nós recebemos aqui o nosso querido artista plástico, Washington Queiroz. Washington, eu queria deixar o microfone aberto, era para que você pudesse fazer as considerações finais do programa de hoje. Né? Esse programa tem 3 anos, né? E eu acho que nessa 3ª temporada, eu acho que não podia faltar você. Desde a primeira temporada, né? Quando você estava parado em relação às artes, e aí da última vez que nós nos encontramos, eu digo, olha, eu só estou esperando o seu sinal pra gente, vamos embora, gente ter esse bate-papo com você, né? Você é um cara que tem um entendimento sobre cultura e sobre políticas culturais muito grande. Então, prazer receber você hoje aqui, e eu quero deixar o microfone aberto, né, para você fazer suas considerações. Não, prazer é todo meu. Eu gosto de estar sempre conversando sobre isso. Hoje eu estou num lado mais empresário, né? A gente montou um novo empreendimento, né? Mas assim, é algo que eu gosto pra caramba de conversar. Eu, quando encontro... Na verdade, não foi nem uma entrevista, foi um bate-papo mesmo. Assim, eu adorei. Desde já, agradeço demais. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, né? Todos os ouvintes aí, as pessoas que irão assistir. Um grande abraço, muita paz mesmo de coração para cada um de vocês. A gente está vivenciando um mundo muito louco hoje em dia, então a gente precisa ter um entendimento melhor, de saber viver melhor com as pessoas. Então a gente precisa mostrar que existe limites, né? Existem limites em tudo na vida. Então agradeço demais o seu convite. Parabenizo demais esse trabalho que você está fazendo, essa proposta do Jornal da União, que você falou que toda semana saio. Muito bom, velho. Pega esse pessoal que está ali, está apagado, traga para cá, dê uma incentivada, que às vezes
Falta isso neles, entendeu? Falta só isso neles, um incentivo, um empurrão, né? Vamos fazer nossa parte, então é isso, para a vida é isso. Então cada um tem que fazer a sua parte da melhor forma possível. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus e muito obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo aqui. Valeu, Austin. Agradecer mais uma vez o aceite de ter participado de mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Mandar um abraço para o nosso querido Denis, da técnica, e um abraço para todos vocês que nos escutaram e também que estão nos vendo através das plataformas digitais. Programa Funes Cultural, até a próxima semana. Um abraço, gente. O governo da Paraíba investe para crescer a economia e melhorar a vida da gente. O setor de serviços continua crescendo. Já lidera o ranking no Nordeste e tem o 4º melhor número do Brasil. É uma parceria, é um conjunto. O Estado cresce e nós crescemos juntos. É incentivo que movimenta novos negócios e gera oportunidades para os paraibanos. Surgiu várias portas de emprego, um trabalho e a família que é recompensada, não é isso? Tá vendo? Esse é o crescimento do governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. A Central da Construção está com preços imperdíveis. Acompanha, porque a cidade de Patos nunca viu ofertas como essa. Tem forro PVC da Plasnog por apenas R$ 24,49 à vista. Treliça da Gerdau com tamanhos diferentes naquele precinho central. Fica de olho aqui na tela. Tem tubo PVC da Amanco naquele precinho central que a gente adora por R$ 78,99 à vista. Arame farpado da Gerdau por R$ 359,90 à vista. Quer adquirir uma das nossas ofertas? É muito fácil. Entre em contato através de 3421 3462 ou acesse o QR Code que está aqui na tela. Nós somos a loja mais completa da região e estamos localizados na Rua Peregrino de Carvalho, 381, no centro de Patos. Central da Construção, tudo em um só lugar. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre 2 rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.